Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta quarta-feira para a gente trazer informação de futebol para você, de esporte, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Já te agradeço aí pelo carinho, pela sua curtida. Aliás, falando em curtida, curte aí esse nosso vídeo, né? E compartilhe com seus amigos, comente também, se inscreva no canal, sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Vamos falar, entre outros assuntos, da chegada do Payet ao Rio de Janeiro, novo camisa 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Falaremos também do Botafogo. Botafogo que teve aí um jogador, né, saindo do Botafogo, o Gustavo Sauer, que aceitou a proposta do futebol turco e deixou o alvinegro carioca. Também falaremos de Fórmula 1. O Hamilton critica a falta de mulheres na Fórmula 1. Abre aspas para ele. Não temos dado importância. Fecha aspas, disse aí o astro da Fórmula 1. Falaremos também das fases preliminares da Champions. Tá quase, né? Tá quase tudo pronto para começar aí a fase de grupos da competição. E ainda falaremos mais sobre o Vasco, que vai cobrar explicações da CBF sobre a arbitragem de Daronco contra o Bragantino. E o Neymar, rapaz, Neymar comenta a escolha pelo Al Hilal. Abre aspas, quero escrever uma nova história, fecha aspas, uma nova história, né, Neymar? Você quer escrever uma nova história, é isso aí, menino, beleza então. É isso, e também falaremos já para você sobre Copa do Brasil, né? Hoje tem Flamengo e Grêmio no Maracanã, hoje tem Corinthians e São Paulo, na verdade é São Paulo e Corinthians, porque vai ser o jogo da volta no Morumbi. Já a gente fala desses assuntos, desses jogos decisivos aí, né? Porque é a semifinal da Copa do Brasil. Quem passar hoje já se garante. Na verdade, hoje conheceremos, né, os dois finalistas aí da Copa do Brasil, edição de 2023. Vamos fazer um balanço aí do primeiro turno, né, da Copa, aliás, do Campeonato Brasileiro, né, rapaz? Do primeiro turno do Brasileirão. Tudo isso e um pouquinho mais a partir de agora. Fique por aí, tem dois recados para você. Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E já, depois da nossa tradicional vinheta, a gente volta trazendo essas e mais informações para vocês. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
Belezinha, estamos de volta aqui pelo nosso canal Cristiano Santos Radialista e a gente começa falando da contratação do camisa 10 do Vasco da Gama, o Payet, né, rapaz? O francês Payet é recebido por milhares de torcedores do Vasco em desembarque no Rio de Janeiro. Eu confesso para vocês que eu não consegui dormir direito, porque né, a gente fica naquela expectativa da chegada do Payet, e eu não consegui dormir direito, meu amigo. E olha que eu tô longe, né? Tô longe do Rio de Janeiro. Imagine se eu estivesse no Rio de Janeiro, certamente eu teria ido lá no aeroporto, né, no Galeão, receber aí o grande Payet. Pois é, Payet foi recebido por uma multidão aí no aeroporto, né? O meio-campo francês Dimitri Payet desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira para se apresentar ao Vasco e foi recebido por milhares de torcedores no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte da cidade. Milhares de vascaínos lotaram o espaço reservado do aeroporto para receber o meia francês que desembarcou por volta de 5h20 da manhã. A estimativa é que cerca de 5.000 pessoas estavam para recepcionar o atleta. Nem mesmo o tempo frio afastou as torcidas, que levaram bandeiras, sinalizadores e cantaram muito para receber o camisa 10 da Colina. O torcedor que viveu a expectativa da chegada aí de Payet precisou também lidar com a demora. O avião pousou às 5h20 da manhã, como estava previsto, mas o jogador só apareceu para cumprimentar os vascaínos quase uma hora depois. Após a recepção pelos torcedores, o francês vai se dirigir a um hotel e depois realizar exames médicos para concluir o processo de assinatura de contrato com o novo clube. E os próximos passos do camisa 10 do Vasco. O Vasco projeta apresentar Dimitri Payet à torcida no Maracanã no domingo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, marcado para as 11 horas da manhã pela 20ª rodada do Brasileirão. A previsão é que o francês seja uma atração a mais para o vascaíno que for ao Maracanã. O jogo marcará o reencontro do time com sua torcida após 4 jogos sem público, punição aplicada pelo STJD por causa do tumulto na partida contra o Goiás, a 11ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de casa cheia no domingo. A carreira de Payet, né? Ídolo no Olympique de Marselha e titular na Eurocopa de 2016 pela seleção francesa, Payet foi finalista do prêmio Puskás de 2023 de gol mais bonito do ano e concorreu contra o brasileiro Richarlison. Payet estava há 7 temporadas no Marselha, clube no qual se tornou ídolo. Somando as 2 passagens do meia pela equipe, Payet acumulou 326 partidas, 78 gols e 95 assistências. O francês deixou o clube em julho deste ano após não renovar o contrato. Payet começou a carreira no Nantes da França. Após se destacar, foi contratado pelo Saint-Étienne, pois é, onde disputou aí 4 temporadas. O meia teve passagem por Lille e Marseille, clube no qual teve mais destaque e chamou a atenção do restante da Europa na temporada 2014-2015. No ano seguinte, o West Ham da Inglaterra contratou o meia por 15 milhões de euros. A primeira temporada na Premier League foi de muito destaque. Em 38 jogos pelo time inglês, temporada 2015-2016, foram 27 participações em gols. Na verdade, 26, né? 12 bolas na rede e 14 assistências. Payet seguiu no futebol inglês por mais uma temporada e fez 22 jogos pelo West Ham, mas pediu para sair aí do clube inglês durante a disputa do campeonato inglês, alegando que queria voltar a defender o Marselha, que pagou 30 milhões de euros, 100 milhões de reais aos ingleses para contratá-lo. O francês deixou claro que optou pela mudança
pensando em sua felicidade de voltar ao clube que já defendeu, alegando que abriu mão de dinheiro para jogar na França. Em seu retorno, Payet disputou 7 temporadas no Marselha e se tornou ídolo. O meia tem 38 jogos pela seleção francesa e 8 gols marcados. Em 2016, foi titular da França na campanha do vice-campeonato da Eurocopa e um dos destaques do torneio, com 3 gols e 2 assistências. Em 2018, só não disputou a Copa do Mundo da Rússia porque se lesionou antes da competição. É o Payet, né, rapaz? É o novo camisa 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero ouvir você, o que é que você achou aí? Você que torce pro Vasco, o que é que você achou, né? Dessa contratação aí do Payet. Vai ajudar o Vasco a sair da zona de rebaixamento e, consequentemente, se livrar de mais um rebaixamento na sua história? Será? Vamos esperar, vamos aguardar para ver, mas tem o espacinho aqui de comentários e, evidentemente, que eu quero ouvir, quero ler a sua mensagem aqui no nosso comentário, tá bom? Falar do Botafogo porque o Gustavo Sauer aceita a proposta de clube turco e deixa o Botafogo. Gustavo Sauer não joga mais pelo Botafogo. O meio-campista está a caminho do Rizespor da Turquia por empréstimo até julho de 2024. A equipe europeia terá a opção de compra no fim do período. A proposta foi aceita pelo jogador nos últimos dias e o camisa 10 se despediu dos companheiros de clube na manhã da última terça-feira, ou seja, de ontem. O alvinegro aceitou a proposta porque Sauer tinha um dos maiores salários do elenco. Tudo se concretizou muito pela aceitação do jogador. A informação foi publicada primeiramente por Otávio Bocão e confirmada pelo GE. Sauer teve oportunidades de sair do Botafogo antes. No mês passado, recebeu proposta do RWD Molenbeek, clube de John Textor, na Bélgica, e uma equipe saudita, mas resolveu permanecer na época. O camisa 10, que chegou a ser terceira opção do sistema ofensivo com Luiz Castro, recebeu novas chances com a chegada de Bruno Lage. Contra o Coritiba, no dia 30 de julho, ele foi surpresa no time titular e marcou 2 gols e deu uma assistência. Sauer foi a 4ª maior contratação da história do Botafogo. Ele custou 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais na cotação da época, aos cofres do clube junto ao Boa Vista em abril de 2022. Chegou como um dos destaques do campeonato português, mas nunca conseguiu se firmar. É o Gustavo Sauer, né, rapaz? O Botafogo que está numa fase espetacular. E o Gustavo Sauer, claro, para ganhar uma grana também, né? Ganhar uma grana, não que ele não ganha uma grana. Como já disse a matéria aqui, o Sauer é um jogador que tem um dos salários mais altos, né? Não tinha, na verdade, no Botafogo. Agora já saiu, né? Já saiu do Botafogo. Mas, assim, não é um jogador que o torcedor vai lamentar. Nossa senhora, o Sauer saiu, né? Etc e tal. Não acho isso. Só que a última impressão é que fica, né? E a última vez que ele entrou em campo, aí, a penúltima, na verdade, né? Que ele entrou em campo, ele fez 2 gols e deu uma assistência. Falar de Fórmula 1 porque Hamilton critica a falta de mulheres na Fórmula 1, abre aspas. Não temos dado importância, fecha aspas. Sempre à vontade para se posicionar mesmo em assuntos polêmicos, Lewis Hamilton desta vez chamou atenção após criticar a ausência de mulheres na Fórmula 1. O piloto da Mercedes disse em entrevista ao Marca, o jornal Marca, né, da Espanha, que a categoria não dá a devida importância a este problema. Desde que estreiei nas corridas, só há homens. De fato, não temos dado importância suficiente a este problema. Sem dúvida, não é animador ouvir isso, disse Hamilton. Apenas uma mulher foi titular de uma equipe de Fórmula 1, a italiana Lela Lombardi, que estreou no GP da Grã-Bretanha em 1974 pela equipe Brabham. Antes, Maria Teresa de Philips
cravava o nome como a primeira mulher a pilotar um carro de Fórmula 1. No entanto, nos últimos anos, a categoria não teve representante feminina. A última a pilotar um carro aí da categoria foi Tatiana Calderon, mas fez apenas um teste pela Alfa Romeo em 2018. O sete vezes campeão mundial ressaltou que não está totalmente surpreso com a forma como a Fórmula 1 escolheu lidar com a questão da equipe de gênero, da equidade de gênero, né? Da equidade de gênero. O britânico não hesitou em criticar a falta de preocupação com o tema. Não prestamos atenção suficiente ou demos importância à falta de diversidade de gênero na categoria, declarou o britânico. Sinceramente, ele tem razão, cara. Sinceramente, ele tem razão. E o pior é que a gente não critica, a gente que eu falo é a gente que tá, né? Que dá informação, que leva informação para você que está aí sempre com a gente. Você não vê a imprensa local, a imprensa brasileira, a imprensa mundialmente falando, né? Você não vê criticando porque não tem mulheres na Fórmula 1. No futebol, sim. No futebol, há uma campanha, vamos colocar assim, né? Para que mulheres, para que tenha o futebol feminino. Mas na Fórmula 1, realmente não existe essa cobrança, nem por parte da imprensa, nem por parte do público. Não existe mesmo. Não existe essa cobrança. Tem que ter mulheres na Fórmula 1. Realmente, ele tocou no tema certo, cara. Vamos falar de Champions. Champions League define classificados para os playoffs antes da fase de grupos. Champions League temporada 2023-2024 está mais perto de ganhar forma. Foram definidos ontem, terça-feira, os classificados para a fase de playoffs, a última antes da fase de grupos, que terá início no dia 19 de setembro. Restam apenas 6 vagas, que serão definidas em 6 confrontos de ida e volta nas próximas semanas. O Olympique de Marselha foi eliminado de forma surpreendente pelo Panathinaikos nos pênaltis, depois de levar um gol nos acréscimos. Agora, o time grego precisará superar o Braga de Portugal no caminho das ligas. Neste mesmo lado da tabela, o PSV da Holanda enfrentará o Rangers da Escócia. No caminho dos campeões, o Maccabi Haifa de Israel e o Young Boys da Suíça, Antwerp da Bélgica e o Molde da Noruega, Galatasaray da Turquia, Rakow da Polônia e o Copenhague da Suíça seguem vivos na competição. Apenas um duelo da terceira fase ainda está em aberto. No sábado, AEK Atenas e Dinamo de Zagreb se enfrentarão em duelo atrasado, em efeito dominó, depois do adiamento da partida de ida por uma briga antes do jogo. Caminho dos campeões. Nesta parte da tabela, os 6 classificados entram num chaveamento com o Young Boys da Suíça e Antwerp da Bélgica. A partir desses confrontos, serão definidos 4 times que jogarão a fase de grupos. Pois é, rapaz, é a Liga dos Campeões da Europa, né, rapaz? Já se encaminhando aí para a fase principal, que é a fase de grupos da competição, né? Vamos estar de olho, evidentemente, que a gente vai acompanhando e trazendo as informações para vocês que estão sempre, né, ligados com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, deixa um like aí, gente, deixa a curtida aí, não esquece, não deixa para o final não, que de repente você pode esquecer. Então, deixa aí o seu like aí, comente, compartilhe também com os seus amigos e se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, belezinha? A você que está chegando aí no canal, né? Chegou aqui, passou por aqui pela primeira vez ou está passando pela primeira vez por aqui e já se inscreveu no canal, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Percebi aí, deu uma bisoiada, né? Deu uma bisoiada e vi que aumentaram aí os nossos inscritos. E muito obrigado a você que está chegando agora também, você que já está aqui há algum tempo, obrigado também.
Falar mais uma vez do Vasco da Gama. Vasco vai cobrar explicações da CBF sobre a arbitragem de Daronco contra o Bragantino. Gente, a gente percebe que o árbitro fez uma má arbitragem num determinado jogo quando as duas equipes, né, que se enfrentaram saem reclamando do juiz. E o Daronco, meu amigo, eu não sei como é que o Daronco ainda apita futebol profissional, sinceramente. Deve ter alguma, não sei, deve ter alguma, sei lá, né? Deve ter, gente. Porque não é capaz de uma coisa dessa, não, sinceramente. Investe falta, sabe? Dá cartão amarelo desnecessário, falta normal, ele dá cartão amarelo, pênalti claríssimo na cara dele, ele não dá, espera o VAR chamar, sabe? Então, assim, meu amigo, é brinquedo não, né, rapaz? E um pênalti claro também no Lucas Orediano, que ele dizendo que foi na bola, o VAR também não chama. Meu amigo, é brinquedo não, né? Não é brinquedo do negócio não. E o Vasco vai reclamar na CBF. O Vasco informou na noite de ontem, de terça-feira, que vai cobrar a CBF explicações sobre a arbitragem comandada por Anderson Daronco no empate com o Bragantino na segunda-feira no estádio Nabi Abichedi, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Em um comunicado divulgado à imprensa, o clube disse que vai cobrar explicações técnicas sobre alguns lances e decisões do jogo, mas não especificou quais são eles. Pois é, rapaz, a arbitragem de Daronco causou insatisfação das duas equipes, como eu disse aqui. Pelo lado do Vasco, os jogadores reclamaram de um possível pênalti não marcado sobre Orediano no primeiro tempo. Na segunda etapa, o árbitro também mandou o lateral direito Puma Rodrigues sair de campo por algo relacionado ao meião. Nessa questão aí, segundo ele, o meião do Vasco estava furado, daquele jeito que os jogadores usam, né? Todos os jogadores usam assim, aquele meião furado, folgado, e não para não apertar demais, né? Jogadores hoje em dia usam dessa maneira. E o Daronco, ninguém cisma com isso, só o Daronco que cismou. E o engraçado, né? Engraçado, que eu nem vi esse detalhe, mas ontem, assistindo um canal de YouTube, aqui no YouTube, né? O Atenção Vascaínos, eles tocaram nesse assunto e eu não tinha percebido. Quando o Daronco pede pro Puma sair, o Vasco já tinha um jogador que estava machucado, né? Tinha levado uma pancada fora, sendo atendido. Ou seja, o Vasco ia ficar com 2 jogadores a menos no jogo. E aí o que aconteceu? Aí o técnico do Vasco pediu, né? Pediu que o Vasco ia ficar com 2 a menos, pediu para que o goleiro, né, fizesse uma cera, etc e tal. Tanto que o Léo Jardim acabou recebendo, né, um cartão amarelo. E aí, nessa questão, evidentemente, você vai fazer cera, você tem que tomar cartão amarelo mesmo. Nessa questão, aí eu dou razão para o Daronco. Mas a cera foi feita devido ao Daronco, por nada, né, por uma bobagem, queria deixar o Vasco com 2 jogadores a menos, jogando com o Bragantino lá em Bragança Paulista, né? Com o resultado, o Vasco foi aos 13 pontos e segue na 19ª posição da tabela, a 5 pontos do Bahia, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O time comandado por Ramon Dias, no entanto, tem um jogo a menos. Mais informação tá chegando para você, fala do Neymar. Agora o Neymar é um brincalhão, né, rapaz? É lógico que ninguém vai esperar que o Neymar vai chegar e falar assim, não, eu fui pro futebol árabe porque eu quero ganhar mais dinheiro, né, cara? Eu quero ganhar mais dinheiro. Ninguém vai esperar isso. Evidentemente que não. E o Neymar não é maluco de falar isso, né? Não é maluco de falar isso. Mas que foi isso, foi, né, Neymar? Que foi isso, foi, né, menino? Tanto que você fez só 2 aninhos de contrato. Por que você não fez logo 5? Né? Já que você queria respirar novos ares. Escreveu uma nova história, como você disse aqui, ó. Neymar comenta escolha pelo Al Hilal. Abre aspas. Quero escrever uma nova história. Fecha aspas. Uma nova história. É uma nova história, né, Neymar? Lógico. E eu não tô aqui crucificando o Neymar, não. Que se fosse eu iria também. Lógico que eu iria. Todo mundo, né? Você que tá assistindo a gente aí também. Você trabalha numa empresa. Aí você recebe uma proposta para receber, assim, um salário, sei lá, quantas vezes, não dá nem para falar para vocês quantas vezes a mais aqui que ele vai receber
né, do que ele recebia no PSG. Meu amigo, você nem pensaria, você iria também, lógico, eu também iria. Na primeira declaração como jogador do Al Hilal, Neymar falou em escrever uma nova história e disse que a equipe saudita foi o clube certo na hora certa. Ao site oficial do time, o astro apontou que sempre teve um desejo de ser um jogador global e buscar oportunidades em locais diferentes. E pontuou que trata-se de um novo momento na carreira. Eu quero escrever uma nova história. E a Liga Saudita tem uma energia enorme, jogadores de qualidade e está em grande crescimento no momento. Então, acredito que é o lugar certo, fecha aspas, disse aí o brasileiro Neymar. Ao rumar para o Al Hilal, Neymar interrompeu o vínculo com o PSG, que iria até 2027. Com os árabes, o brasileiro assinou até 2025, justamente em um momento em que o campeonato saudita ganha destaque no planeta ao fazer contratações de peso como Cristiano Ronaldo e Benzema. No Al Hilal, Neymar será comandado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, e terá entre os companheiros os atacantes Malcom e Michael, os meias Rubem Neves e também Milikovic, e o zagueiro Koulibaly. O novo camisa 10 da equipe frisou a importância do clube para o futebol asiático. O Al Hilal é o atual vice-campeão do mundo. O Al Hilal é um clube gigante, com torcedores fantásticos, na verdade. É o melhor na Ásia. Isso me dá o sentimento de que esta é a decisão correta para mim, na hora certa, no clube certo. Eu amo vencer e fazer gols e planejo continuar a fazer isso na Arábia Saudita com o Al Hilal, afirmou aí o Neymar. Pois é, Neymar, não vou nem... Aliás, vou desejar boa sorte para você sim, né? Desejar boa sorte para o Neymar. Evidentemente que o menino tem muita sorte, mas muita saúde para ele, né? Porque sorte... competência também, que ele é um craque de bola, né, gente? Não vamos negar isso, né? Falar do tricolor paulista, falar aí do São Paulo, né, rapaz? CBF explica a confusão de linhas em análise do... Agora essa daqui, gente, essa daqui, prestem atenção, porque o VAR explicou, né? O VAR deu uma explicação porque não deu impedimento, né? No jogo entre Flamengo e São Paulo no último final de semana no Maracanã. CBF explica a confusão de linhas em análise do VAR em Flamengo e São Paulo e vê acerto dos árbitros. A CBF divulgou um vídeo na última terça-feira, ou seja, ontem, para explicar a confusão de linhas ocorrida na análise de um possível impedimento antes do pênalti marcado para o Flamengo diante do São Paulo no último domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Os times empataram por 1-1. Aos 47 minutos do segundo tempo, Luiz Araújo recebeu uma bola na lateral direita, puxou para dentro da área e foi derrubado por Michel Araújo. O juiz marcou a penalidade e o lance foi analisado pela infração dentro da área e também pelo possível impedimento. Ao mostrar a imagem para o público, o árbitro de vídeo traçou duas linhas amarelas e uma azul. Essa linha azul deu a impressão de que Luiz Araújo estava impedido, mas a CBF explicou do que se trata. Vamos então à explicação da CBF. Vamos lá. O que determina essa linha azul que sobe, ela não está indo em direção à linha lateral. Ela não determina o ponto em que o atleta está no solo. As linhas amarelas representam a posição dos jogadores. A linha azul está apontada para o céu, a referência vertical dos pontos de qualquer atleta. Como esse ponto é um ponto terrestre, que é um bico da chuteira, esse ponto será a referência, afirmou o Péricles Bassols, né, que é o gerente técnico do VAR. Mas, meu amigo, mas não foi traçado mesmo essa linha amarela, né? Ela não foi traçada no pé do jogador, não, meu amigo. Tô vendo aqui a imagem, novamente, já vi essa imagem diversas vezes. E por essa imagem aqui,
a linha continua sendo traçada no pé do jogador do Flamengo. No pé do jogador do Flamengo, né? Mas não dá para voltar atrás mais também, né, gente? Então a gente não vai nem debater essa situação aqui, porque não vai voltar mais atrás, né? Gente, dá só um tempinho que eu volto já. Vou trazer ainda aqui o espião estatístico, né? Botafogo tem 80% de chances de ser campeão. Vasco 28% de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Trago já também Copa do Brasil. Tem a Copa do Mundo de futebol feminino. Eu volto já com tudo isso e um pouquinho mais. Segura aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Joinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer notícia aí de Copa do Mundo feminina, trazer também ainda a Copa do Brasil, né? São Paulo e Corinthians de um lado, Flamengo e Grêmio do outro, são as semifinais da competição. A gente traz já detalhes, possíveis escalações das duas equipes, né? Prováveis, na verdade, escalações das duas equipes já para vocês. Vai falar de Campeonato Brasileiro, de chances aí de título do Botafogo depois do final do primeiro turno, chances também de rebaixamento. Vamos lá então. Botafogo tem 88% de chances de ser campeão e o Vasco 28% de permanecer na Série A. Campeão do primeiro turno com a melhor campanha da história dos pontos corridos, o Botafogo tem potencial de 88% de se tornar o campeão brasileiro de 2023. Sua vantagem é tão gigantesca que a trajetória apenas do primeiro turno já permite projetar 99% de chances de ir para a Libertadores 2024 e também lhe garantir no Brasileirão do ano que vem, já que todos os times perderão pontos no segundo turno. O Botafogo precisa de mais 37 pontos, ou seja, 12 vitórias e um empate, para assegurar o título de campeão, que alcançará, com certeza, se chegar a 84 pontos. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, analisamos todas 98.177 finalizações cadastradas pelo espião estatístico em 3.987 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes no ataque e na defesa a partir da expectativa de gol, que é o XG, né? Métrica consolidada aí internacionalmente. Pois é, rapaz, as chances dos times aqui então de ser campeão, de ser vaga na Libertadores, né? Com 15 vitórias e apenas 2 derrotas nos primeiros 19 jogos, com 2 empates, o Botafogo conseguiu um desempenho espetacular, com requintes de crueldade, além de ter a melhor defesa e o melhor ataque da competição, ao mesmo tempo
ao mesmo tempo, né, o melhor mandante também, vencendo todos os jogos em casa e o melhor visitante também. Pois é, e não é só isso, viu, gente? Não é só isso. O Botafogo realmente está fazendo uma campanha espetacular. Tamanha vantagem nas chances se explica pelo fato de o desempenho dar ao Botafogo, ao mesmo tempo, a maior eficiência do campeonato no ataque, com um gol a cada 7,3 finalizações e a maior resistência defensiva, com um gol sofrido a cada 20,4 conclusões contrárias, né? Contrárias. Tem praticamente o triplo da resistência defensiva na comparação com sua eficiência ofensiva. Fez o triplo dos gols que sofreu, 35 gols marcados e 11 sofridos. É o Botafogo, né, rapaz? As chances de título do Palmeiras são maiores que as do Grêmio, porque o jogo atrasado do Grêmio é contra o Corinthians e fora de casa ainda, né? O Corinthians está com a 9ª campanha mandante e o Grêmio com a 8ª visitante. A outra partida ainda sem data para ser realizada é entre América Mineiro e Vasco, ambas válidas pela 15ª rodada do Brasileirão. Com o amplo domínio do Botafogo na liderança, a luta para permanecer na Série A no ano que vem está muito mais disputada. América Mineiro com 12,1% de chance, Coritiba 17,9% de chance, Vasco com 27,9% e Santos com 54,3%. São atualmente os times com menores chances de disputar a Série A em 2024, mas ainda há 19 jogos para conseguirem virar o jogo. Apenas 6 pontos, 2 vitórias separam o Santos no topo da zona do rebaixamento do 12º colocado Cruzeiro, que tem 24 pontos contra 18 do Santos. Ainda assim, essa pequena vantagem hoje dá ao Clube Mineiro chances de 95% de seguir na Série A do ano que vem, mas não pode errar. Pois é, rapaz, e Libertadores da América? Enquanto Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores não estiverem aí decididas, os 4 primeiros colocados no Brasileirão se classificam para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, enquanto o 5º e o 6º colocados disputam uma fase preliminar. Caso os campeões das 3 competições estejam entre os primeiros colocados do Brasileirão, novas vagas classificatórias para a Libertadores serão abertas no Nacional. Por enquanto, apresentamos aí as chances de as equipes terminarem o Brasileirão até a 4ª e até a sexta colocações, né? Pois é o Campeonato Brasileiro e as suas variáveis, né, rapaz? Luta aí pelo título, luta pela Libertadores da América, assim como aconteceram nos outros anos. Se um brasileiro for campeão da Sul-Americana, um brasileiro for campeão for campeão também da Libertadores da América, esses dois já se garantem na Libertadores do ano que vem, ou seja, abre mais 2 vagas no Campeonato Brasileiro. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados, por exemplo, se for o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Flamengo está no bolo ali, o Flamengo é o 4º colocado, ele abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. E assim como aconteceu em outras edições, o Campeonato Brasileiro tem dado vaga para a Libertadores, pelo menos para a pré, até o 8º colocado, devido às boas campanhas aí dos brasileiros na Taça Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Falar de Copa do Mundo de futebol feminino, né? Já definido aí a decisão do Mundial 2023. A Espanha bateu a Suécia por 2-1 ontem, às 5 horas da manhã, e tivemos hoje, o jogo aconteceu às 7 horas da matina, a Austrália perdeu para a Inglaterra por 3-1. Com esse resultado, as duas equipes, né, a Suécia e a Austrália, vão fazer a decisão sábado, dia 19, né, sábado agora, dia 19, às 5 horas da manhã, para a gente conhecer aí o campeão, ou as campeãs, né, a seleção campeã do Mundial de Clubes de Futebol Feminino. Vamos acompanhar, evidentemente, tudo para vocês, né, e a gente traz aqui
Na verdade não. Na verdade é o seguinte. A Suécia e a Austrália, no sábado, será a disputa do terceiro lugar, né, Cristiano? Deixa eu explicar direito aqui. É a disputa do terceiro lugar. Porque tem essa frescura também aí. Nem deveria existir essa disputa de terceiro lugar, sinceramente. Né? Vê lá quem ficou na frente de saldo de gol, quem tomou mais gol. É isso aí. E aí, para não ter essa bobagem de disputa de terceiro lugar, pelo amor de Deus. Quem quer acompanhar isso? Jesus Cristo. Mas vai ter a disputa do terceiro lugar no sábado às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, para você acordar às 5 horas da manhã, vocês vão assistir a disputa aí do terceiro lugar. E agora sim, né? No domingo, às 7 horas da manhã, teremos a Espanha contra a Inglaterra, decidindo aí o Mundial de 2023 de futebol feminino. Espanha de um lado, Inglaterra do outro. Agora tá explicado, né? Agora tá certinho. Porque a Espanha venceu a Suécia e a Inglaterra venceu a Austrália. Espanha 2-1 para cima da Suécia e Inglaterra 3-1 para cima da Austrália. Vamos falar então de Copa do Brasil? Pois é, hoje é dia de decisão, né, rapaz? As semifinais começam, aliás, serão hoje. Serão hoje as semifinais aí da Copa do Brasil. Quem vai para a final? Quem vai para a decisão? De um lado, São Paulo e Corinthians. Do outro, Flamengo e Grêmio. São Paulo e Corinthians. O Corinthians está ganhando por 2-1. Já na disputa entre Flamengo e Grêmio, o Flamengo está vencendo por 2-0. Vamos começar então falando do confronto entre São Paulo e Corinthians, né, rapaz? A bola rola às 19h30 no horário de Brasília, nesta quarta-feira, a partir das 19h30 no horário de Brasília. Corinthians e São Paulo decidem quem irá à final da Copa do Brasil. O duelo de volta das semifinais será no Morumbi, como já disse aqui para vocês, né? Transmissão do Sport TV, né? Porque esse confronto aí às 19h30, né? Então o canal aberto não transmite. Mas para você que tem aí canal por assinatura, o Sport TV e o Premier, ambos, né, da Rede Globo de televisão, vão transmitir esse confronto. O Corinthians tem vantagem no duelo por ter vencido por 2-1 a partida em Itaquera. O time de Vanderlei Luxemburgo se classifica com um empate. O São Paulo terá que vencer por pelo menos 2 gols de diferença para passar direto, ou por um gol para levar a definição aos pênaltis. As penalidades máximas, né? O São Paulo tenta voltar a uma final de Copa do Brasil, que disputou apenas uma vez em 2000. Foi derrotado pelo Cruzeiro. Para isso, estará reforçado, né? Lucas e James Rodrigues, principais contratações da temporada, estão inscritos e podem jogar. O camisa 7 provavelmente como titular, é o colombiano como reserva, né, gente? No domingo contra o Flamengo, por exemplo, o técnico Dorival Júnior poupou a maioria de seus titulares de olho no clássico. Os times empataram por 1-1. Atual vice-campeão da competição, o Corinthians chega ao Morumbi embalado pela sequência recente. O Timão não perde nos últimos 11 jogos, com 8 vitórias e 3 empates acumulados. No domingo, a equipe venceu o Coritiba dentro de casa por 3-1, utilizando todos os seus titulares. Renato Augusto, ao todos 2 gols aí da primeira partida, está 100% fisicamente e será novamente titular desta decisão. Como já disse, o Sport TV e o Premier e também o Amazon Prime vão transmitir aí esse confronto entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o São Paulo, do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior deve manter Lucas entre os titulares contra o Corinthians. O meio-atacante entrou em campo 2 vezes e demonstrou boas condições físicas. James Rodrigues, que estreou apenas no domingo e jogou 36 minutos, deve começar no banco. Luciano suspenso e Caio Paulista lesionado são desfalques importantes. Provável São Paulo para o confronto de logo mais então. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e também Wellington, Pablo Maia, o Gabriel Neves, né? E também o Alisson e o Rodrigo Nestor, ou então o Michel Araújo. Michel Araújo que cometeu um pênalti, né? Cometeu o pênalti aí contra a equipe do Flamengo. Michel Araújo,
ou Nestor, existe essa dúvida aí, Rodrigo Nestor ou Michel Araújo. Lucas e o toca no Caleri que é gol. Pois é, esse é o time do São Paulo. E o Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxa tem praticamente todo o elenco à disposição. Assim, a escalação da equipe dependerá da estratégia de jogo. Contra o Coxa, o Fagner, Fábio Santos e também o Gabriel Moscardo saíram no intervalo. E o Timão melhorou o seu nível técnico com Bruno Mendes, Bidu e também o Wesley. O paraguaio Rojas, que voltou de lesão neste jogo, né, e atuou por 15 minutos, deve seguir como opção no banco. Provável escalação do Timão: tem Cássio no gol, Bruno Mendes ou então Fagner, Gil, Murilo e o Fábio Santos, Gabriel Moscardo ou então Fausto Vera, Maicon e também o Juan Oliveira, Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto na frente. Esse é o Corinthians, que joga por um empate no Morumbi para chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. Corinthians que busca aí o tetracampeonato e busca também, né, chegar pela segunda vez consecutiva a decisão da Copa do Brasil. O ano passado o Corinthians acabou jogando a final contra o Flamengo, né? E todos sabem que o Corinthians perdeu nos pênaltis no Maracanã para a equipe do Flamengo e quer, evidentemente, né, mudar a história do ano passado. Do outro lado da chave aí dessa semifinal tem Flamengo e Grêmio. O primeiro confronto, o Flamengo venceu, né, rapaz? Pois é, Flamengo e Grêmio decidem nesta quarta-feira quem avança à final da Copa do Brasil de 2023. Os cariocas venceram o primeiro jogo por 2-0 e levam vantagem nesta noite de quarta-feira. O duelo de volta será disputado a partir das 21h30 no horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A TV Globo e o Sport TV e também o Premier, né, transmitem esse confronto. Flamengo, mesmo com a vantagem, vive um momento delicado. A eliminação na Libertadores, a distância para a liderança no Brasileirão e, por fim, a recente briga entre Gerson e Varela compõem um cenário rubro-negro antes desse duelo. Sampaoli precisa garantir a classificação para uma virada de chave. Já o Grêmio chega com moral após vencer o Fluminense de virada pelo Brasileirão. O tricolor tenta se aproveitar da crise do rival para surpreender e buscar uma virada embalado por retornos aí, reforços também. Com 16 gols e 10 assistências no ano, Soares é a esperança gremista para o Maracanaço. Rapaz, termo que foi dado aí, né, naquele Brasil e Uruguai, né, Copa do Mundo lá de 1950. Como já disse a TV Globo, o Sport TV, o Premier e também o Prime Video vão transmitir esse confronto de logo mais, das 21h30, no horário de Brasília. Escalações prováveis das duas equipes. Começar pelo mandante, né, rapaz? O Flamengo do técnico Jorge Sampaoli. O técnico argentino fez mistério como de costume. A principal dúvida é na lateral direita, já que o Wesley está suspenso. Varela, com o nariz fraturado, ficará à disposição e disputa a vaga com Mateuzinho. Sem Davi Luiz, Léo Pereira forma dupla de zaga com Fabrício Bruno. Provável escalação então do Mengo: Matheus Cunha, o Mateuzinho então Varela, Fabrício, Matheus Cunha no gol, né? Mateuzinho ou Varela na lateral direita, Fabrício e Léo Pereira na zaga. Felipe Luiz na lateral esquerda, Alan, Thiago Maia ou então o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel na frente. Esse é o provável Flamengo para o confronto contra o Grêmio do técnico Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. As opções para o duelo desta quarta-feira aumentaram. Cristaldo e Carvalho, recuperados de problemas musculares, ficam à disposição. João Pedro Galvão e PP disputam posição com o argentino e o uruguaio, respectivamente. Bruno Vini, Kahneman e Jeromel seguem fora de combate. Com isso, Rodrigo L. será mantido ao lado de Bruno Alves. Na lateral direita, há dúvida entre Fábio e João Pedro. Escalação ou provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando no gol, Fábio
ou então o João Pedro, Rodrigo L, Bruno Alves e também o Reinaldo, Vila Sante, Carvalho ou então o PP, Bitelo, Cristaldo ou então o João Pedro Galvão, Ferreira e os Luiz Soares, o Luizito Soares na frente. Esse é o provável time do Grêmio para tentar fazer um maracanaço, né, rapaz? Como eles mesmos estão chamando aí, os torcedores do Grêmio querem aprontar para cima do Flamengo no Maracanã. Agora, o Grêmio já tinha jogado a toalha, né, gente? O Grêmio, depois daqueles 2-0 lá, já tinham jogado a toalha. Mas depois de toda essa turbulência que vive o Flamengo, claro que o adversário se enche de moral, né? Porque o Grêmio viu, na verdade, o Olímpia sendo derrotado no Maracanã. E lá no Paraguai, o Olímpia atropelou o Flamengo. 3-1. E dava para ter sido mais, né? Então o Grêmio fala, opa, peraí. E confusão nos bastidores do Flamengo, assim, um turbilhão de confusões no Ninho do Urubu, né? Com isso, evidentemente que Renato Gaúcho, um cara experiente, né? Um cara que já esteve ali dentro de campo, sabe que esse tipo de coisa mexe bastante com o psicológico de um jogador, ainda mais se tratando de uma decisão, como é esse confronto entre Flamengo e Grêmio. E aí, para vocês, quem vai chegar na decisão da Copa do Brasil? Quem será os dois finalistas da competição? São Paulo e Flamengo? Será? Grêmio e Corinthians? Rapaz, o Grêmio também. O Grêmio é um dos times que mais venceu a Copa do Brasil, né? À noite, logo mais, saberemos quem vai passar para a decisão e, claro, né? Amanhã a gente traz aqui a repercussão dos classificados dos times que chegarão aí à decisão da Copa do Brasil, edição 2023. A você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se gostou, comente aí, dê a sua opinião aqui, ó. Tem um espacinho de comentários, comente aqui quem você acha que vai fazer a final da edição de 2023, a decisão aí da Copa do Brasil. Quem vai fazer a decisão? Quero saber, quero ler a sua opinião aqui também. Belezinha? Se inscreva no canal se você não for inscrito, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com mais um vídeo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no coração, um abraço para vocês também e até mais.